Mais uma noite estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra de Deus, coisa boa. Conhecer a palavra de Deus, né, Márcio? Vamos orar a Deus, agradecendo, pedindo sua bênção e sua graça. Orando, Senhor, meu Deus e meu Pai, está no céu, santificado. Glorificado é o teu santo nome, Senhor. Queremos te louvar, te dizer, Senhor, por essa rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Nos abençoa, nos capacita, Senhor. Nós possamos ser instruídos, Senhor, pela tua palavra. Abençoa a vida do teu servo, Pastor Bernardino, Senhor, que está trazendo esses estudos, Senhor, que o Senhor possa usá-los, Senhor, da tua vontade, meu Pai. A tua palavra deixar nos nossos corações. Pai eterno, nós pedimos a tua bênção por mais um culto de doutrina. Nos ajuda, nos capacita. Em nome do teu filho amado Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar, amado. Estão indo? Vai cheio para ouvir esse hino, amado. Amém? Glória a Deus. Vamos começar? Assim não vamos começar. Quando a angelical trombeta deste mundo expandir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus eu nome proclamar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Irmãos, estamos concluindo nosso estudo sobre a doutrina da salvação. Glória a Deus. Nós já vimos bastante coisa aqui, amados, sobre a doutrina da salvação, né? A semana passada nós estudamos sobre a regeneração, sobre o novo nascimento. Nós vimos o que é a regeneração, o que é o novo nascimento. Quem, irmão?
Hoje nós vamos estudar lá sobre a conversão e arrependimento e fé. Não vai dar para falar de tudo, mais ou menos eu creio que conversão e arrependimento nós vamos falar. Por que conversão, arrependimento e fé? Porque tanto a conversão como o arrependimento e a fé é algo que acontece, amados, praticamente simultaneamente. Né? Nós vamos ver isso aqui, né? E a conversão verdadeira, ela tem dois elementos, que é o arrependimento e a fé, né? Então, a palavra conversão, o que significa isso, né? Às vezes a gente fala para as pessoas que elas têm que se converter a Cristo. O que significa se converter a Cristo? Alguém poderia falar alguma coisa? Assim, no seu entendimento, o que você entende, o que significa a pessoa se converter a Cristo? Uma mudança de comportamento. E a pessoa vivia de uma maneira, a partir do momento que ela tem um encontro de Cristo e tem uma conversão verdadeira, os costumes dessa pessoa são totalmente contrários, muda. Ela passa a ter novos costumes, como a palavra mesmo fala, ela passa a ser uma nova criatura. Isso. E para haver essa conversão, precisa haver um arrependimento, né? Arrependimento daquelas coisas que não agradam a Deus. E ter uma dependência, né? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre conversão? Mudar de Arrependimento. Mas faz parte do arrependimento, né? Conversão, né? Novo nascimento, né? Não, novo nascimento é uma coisa, conversão é outra. Isso. converter. Novo nascimento foi o que a gente estudou a semana passada, que é a ressurreição espiritual. Né? É nascer de novo. Né? Essa palavra conversão, amado, significa voltar. Amém? A palavra conversão significa voltar. E ela representa um voltar espiritual. Ou seja, voltar-se do pecado para Cristo. Uma pessoa, quando ela se converte, né, ela volta para Cristo, né, ela volta do pecado para Cristo. E esse voltar-se do pecado é chamado de arrependimento, né? E o voltar para Cristo é chamado de fé. Por isso que existem esses dois elementos em uma conversão genuína, né? Ou seja, os dois elementos da conversão é arrependimento e fé. Não importa a respeito do qual delas acontece primeiro. O que é que vem primeiro, pastor? Fé ou arrependimento? Os dois vêm simultaneamente. Acontece simultaneamente, né? Não importa a respeito de cada qual acontece primeiro, se é o arrependimento ou a fé. Porque um não ocorre sem o outro. Amém? Amém. Então, eles correm junto. E quando se dá uma verdadeira conversão, né, as Escrituras colocam o arrependimento e a fé juntos. As duas coisas ocorrem no mesmo tempo quando nós voltamos para Cristo. Isso chama-se conversão. Conversão é que o camarada estava indo a um caminho totalmente oposto de Deus, estava indo para a perdição, os seus pecados, os seus delitos. Quando ele se converte, ele faz uma volta, ele volta para Deus, ele volta com arrependimento e fé. Isso é uma conversão. Amém? Então, amados, para que tenha uma verdadeira conversão, tem que ter o arrependimento e a fé. Não basta apenas a fé. A pessoa dizer, não, fulano se converteu a Cristo. Não, eu criei em Cristo. Mas não há para ter essa conversão, tem que ter também um arrependimento. Como nós vamos ver aqui, amém? Vamos abrir Marcos capítulo 1, verso 15. Você abre aí o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Hoje eu trouxe a NVI. É bom. Eu acho bom também. Eu gostaria. Marcos. Isso, Marcos capítulo 1, verso 15. O tempo
é chegado. Dizei a ele: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Veja a pregação de Jesus, qual era aqui? A pregação de Jesus, né? Diz assim o verso 14: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Olha a pregação do Evangelho de Deus qual era. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Né? Como você vê, aqui estão os dois elementos, o arrepender e o crer. Uma verdadeira conversão, amados, ela é demonstrada através do arrependimento de pecado e da fé. Amém? Vamos ver Atos capítulo 20, verso 21. Atos capítulo 20, versículo 21. Atos 20, 21. Isso. Atos capítulo 20, versículo 21. Testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso aqui é Paulo, né? A maneira que Paulo pregava o Evangelho, e ele diz assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então você vê que é os dois elementos, amados. Uma verdadeira conversão, ela tem que ter o arrependimento e a fé. É muito importante, nós vamos ver aqui, entrar na doutrina do arrependimento, ser pregado sobre arrependimento de pecado. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo para as pessoas crerem no Senhor Jesus Cristo, mas a fé e o arrependimento andam juntos. E uma verdadeira conversão, esse voltar para Deus, né? Voltar para Cristo, tem que ter arrependimento e fé. Tem esses dois elementos de uma verdadeira conversão. Vamos ver Atos capítulo 3, verso 19. 3 ou 13? 3. Quem tem a Bíblia minha? 1, 2, 3. Atos 3. Atos capítulo 3, verso 19. Quem encontrou, diga amém. 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 Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? A pregação de Pedro no templo. E ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Amém? Então, para haver esse voltar para Cristo, essa conversão, tem que haver arrependimento de pecado. A verdadeira conversão, ela tem arrependimento de pecado e fé no Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a conversão, mais uma vez eu vou repetir aos irmãos, é um voltar-se, né? Um voltar espiritual. É um voltar-se do pecado para Cristo. Voltar-se do pecado para Cristo. É esse ato de deixar o pecado em arrependimento e voltar-se para Cristo em fé. Amém? Está dando para compreender, amados? Amém? Então, a figura de dar costa para o pecado é encontrada tanto no Antigo Testamento como no Novo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo fala sobre essa conversão. Fala sobre este homem, essa pessoa, o ser humano, né, que se converte, né, onde ele volta para Deus, dando as costas para o pecado, isso chama-se arrependimento, e se voltando para Deus em fé, né? Vamos ver Ezequiel 18, verso 30 e 32.
Ezequiel 18, 30 e 31, aliás, amém? Ezequiel capítulo 18, versículo 30 e 31. Amém. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus: vinde e convertei-vos em todas as vossas transgressões, para que a iniquidade não vos leve à perdição. Lancei em vós todas as vossas transgressões que cometestes contra mim, e criais em vós um coração novo e um espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel. Amém? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Lançai de vós as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós coração novo, espírito novo, pois porque morrereis, ó casa de Israel, né? Então nós vemos que a palavra conversão, esse se converter, esse voltar-se do pecado para Deus ou para Cristo, é algo que tem tanto na antiga aliança como na nova, né? E esse voltar-se do pecado chama-se arrependimento e voltar para Cristo com fé. Então tem esses dois elementos. Vamos ver Ezequiel 33, verso 11. É o mesmo livro, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Amém. Disse-nos, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tem prazer na morte do ímpio, mas de que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque razão morrereis, ó casa de Israel. Amém? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel, né? Isso aqui é o Senhor convocando o povo dele, povo eleito dele, né? Israel, para que se convertesse dos seus maus caminhos, né? Nós sabemos que a nação de Israel, ora, às vezes se desviava do caminho do Senhor e precisava se voltar para o Senhor, né? Pastor, sobre esse texto que fala sobre Israel, arrependei-o que não morrerei sobre o caso de Israel. Ele está se referindo a pessoas eleitas mesmo que são ímpios.
Assim que. Não, o que Deus fala, né? Essa morte aqui, A morte era como Deus muitas vezes disciplinava o povo dele, né? Na antiga aliança, realmente eles morriam, né? Fisicamente. Né? Morriam fisicamente. O Senhor não tem morte, não tem prazer na morte dos seus eleitos. Com certeza. No seu povo, o Senhor não tem prazer. Mas se um homem, que é um exemplo, um homem é um crente, e ele persiste em continuar nos seus maus caminhos, Deus pode cortar a vida dele aqui. Né? Às vezes isso é interpretado de uma forma errada, né? Nós usamos esse texto aqui para salvação. alguns usam sobre isso, né? Mas o que acontece aqui, muitas vezes Deus disciplinou o seu povo. Moisés morreu e não veio à terra prometida. Moisés foi para o inferno. Miriam, Arão, entendeu? Correr no deserto. O povo da antiga aliança, quase todos. Né? É o que acontece, né? Quantos cristãos às vezes persistem em continuar nos seus erros e a disciplina de Deus vem? Nascendo do Senhor mesmo estava acontecendo isso. O apóstolo Paulo disse que eles examinassem a si mesmos, pois aquele que come do pão sem discernir o corpo como juízo para si. Que juízo é esse? É inferno? Não. É disciplina de Deus. Ele disse, portanto, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Né? Porque Deus disciplina aquele que Ele ama. Deus disciplina aquele que Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ver Isaías 55, verso 7. Isaías capítulo 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Amém. Amém. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus. Ele está usando a palavra conversão e voltar, tem o mesmo significado aqui. Porque a palavra conversão significa voltar, né? É uma volta espiritual, voltar do pecado para Deus, do pecado para Cristo. Isso é conversão. Amém? Então Deus está ordenando que eles deixem os seus caminhos, o iníquo, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico e perdoável. Vamos ver 2 Crônicas 7,14, amados. Você vê aí que quando Deus volta, é porque eles tinham saído do Eles saído do caminho dele, né? Ele estava com seus filhos, né? Seu povo. Pastor, segunda crônica, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 14, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, aqui está falando do povo de quem? Do povo de Deus. Amém? De Israel, povo de Deus. O que é que o Senhor diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? O chamado de Deus para o seu povo, povo de Israel. Amém, amados? Amém. Então, amados, é a figura de dar as costas para o pecado, né? E se voltar para Deus, ela é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento, Atos 3,19, nós já lemos, nós vamos dar mais uma lida ainda, Atos capítulo 3, verso 19. Andando na paz aí para a igreja. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Beijo para cabra. Amém. Atos 3,19. Glória a Deus. Atos 3,19. Isso. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Amém? A linguagem do irmão já fala a palavra conversão para voltar, tá vendo? Que a palavra conversão e voltar é a mesma coisa, é o mesmo significado, né? Arrepender-vos e converter-vos, o irmão diz volte, né? Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério da presença do Senhor, né? Isso. Então, mas a conversão ela é um ato único que possui dois aspectos distintos, mas inseparáveis. Quais dois aspectos distintos e separáveis são isso? O arrependimento e a fé. O arrependimento é o ato de um incrédulo dar as costas para o pecado, e a fé é o seu ato de voltar para Cristo. Isto é conversão. Amém? Significa conversão. Se você não conseguir memorizar tudo isso, basta você só entender que a conversão é um voltar, né, do homem do pecado para Deus. Já é suficiente você entender isso. É o homem voltar do pecado para Deus, né? Esse voltar vai haver arrependimento e fé. Arrependimento de pecado e fé, né? E é uma mudança de direção, é uma mudança de rumo. O irmão Betinho explicou bem, só não especificou bem, né? Mas o que ele disse é uma mudança, realmente é uma mudança. É uma mudança de direção. O camarada estava caminhando para o abismo, estava caminhando para o inferno. Quando ele se converte, ele muda essa direção. Ele volta, dá uma curva, volta para Deus. Vira as costas para o pecado em arrependimento e volta para Deus em fé. Isso é conversão. Amém? Glória a Deus. A irmã diz assim, deu para compreender. Glória a Deus. Eu sei, minha irmã, que é umas coisas complicadas, mas Cuidado com as expressões. dá para entender. Amém, amados? Amém. E o arrependimento, o que é arrependimento? Se arrepender do mal que fez. Deixar Do o que pecado. fazia. Errado. Perfeito, também. É reconhecer o erro. O arrependimento é o conhecer o erro. Pronto. E sentir aquele peso na consciência. A Talvez você necessidade explicar de bem isso. deixar. Isso é um elemento do arrependimento. O arrependimento ele tem 3 elementos. Vamos ver aqui. Sinto uma profunda tristeza. Tristeza, uma mudança de mente, de pensamento, uma profunda tristeza e um abandonado pecado. Ele tem 3 elementos, o arrependimento genuíno. A palavra arrependimento significa mudança de mente. Né? Nós vamos ver isso aqui. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Amém? Metanoia. Não é noiado não, viu? É metanoia. Que significa literalmente uma mudança de mente. Uma mudança radical de mente. Mudança de pensamento. Não é apenas um sentimento.
Não é apenas um sentimento, mas é uma nova forma de pensar, né? E de se envolver, reconhecer o pecado, não só reconhecer que é do pecado, mas ter uma tristeza genuína pelo pecado e decidir abandonar o pecado. O arrependimento genuíno ele tem esses três aspectos, diferente do remorso. O remorso ele vai apenas em dois aspectos, foi o que aconteceu com Judas. Ele reconheceu, ele se entristeceu, mas ele não se voltou a Cristo para pedir perdão e arrependimento. Então, é diferente do verdadeiro arrependimento, né? Então, arrependimento, amados, é um processo que inclui reconhecimento do pecado, uma mudança de mente, uma tristeza sincera pelo pecado. A pessoa muda a mente, reconhece que é pecador, reconhece que transgrede a lei de Deus, que peca contra Deus, peca contra o seu próximo. Há essa tristeza, né? Depois que ele reconhece, há uma tristeza pelo pecado, mas tem um terceiro elemento que é o mais importante, todos são, que é o abandono da prática do pecado, para que seja um verdadeiro arrependimento. Então, metanoia, essa palavra metanoia é uma mudança primeiro de mente, no elemento intelectual, o reconhecimento do pecado, é uma mudança de sentimento. A pessoa vai passar a ter tristeza ao invés de prazer. Antes a pessoa, quando se arrepender de pecado, ele tinha prazer em fazer aquilo, alegrava ele, era satisfatório. Quando há um verdadeiro arrependimento, há essa mudança, a pessoa reconhece que é pecador e há essa mudança de sentimento, de alegria de pecado com tristeza, uma profunda tristeza pelo pecado. E há uma mudança de atitude, um abandono da prática do pecado. Então isso significa um verdadeiro arrependimento bíblico. Isso chama-se arrependimento para a vida. Amém? Então o primeiro elemento é esse, mudança de pensamento em relação ao pecado, a Deus. O pecador reconhece que peca, que erra diante de Deus e diante do seu próximo. Vamos ver Salmos 51, Salmos capítulo 51, Salmo de Davi, na confissão de Davi, o pecado dele, Salmo 51, verso 3 ao 5, amém? Amém. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Bem, esse salmo aqui foi escrito, amados, o salmo de arrependimento de Davi, quando Davi pecou contra Deus, naquele pecado de adultério com Batseba. Davi pecou, caiu em adultério com Batseba, cometeu aquele homicídio, né? Ele não cometeu com as mãos dele, mas ele planejou tudo para que Urias fosse morto na guerra, e houve esse verdadeiro arrependimento dele. E o primeiro elemento que houve foi o quê? O reconhecimento do pecado, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, né? Onde ele fala assim, né? Ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe.
Então, essa é a prova que houve um arrependimento de Davi na área emocional, mas não só nisso. Houve também na outra área, né? Vamos ver do 9 ao 11, Salmo 51, do 9 ao 11. Do 9 ao 11. Do 9 ao 12, amém? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém? Davi estava confessando, reconheceu, e Davi estava orando a Deus, pedindo para Deus perdoar os seus pecados, devolver a sua alegria na salvação. Porque ele não perdoou a salvação, mas ele perdoou a alegria da salvação, por causa do pecado, da iniquidade, né? Mas logicamente depois Deus restituiu essa alegria, né? Então, amados, o primeiro, essa mudança no elemento na mente de Davi, houve uma mudança de mente. Ele caiu em si e disse: Senhor, eu pequei contra ti, e contra ti somente. Na realidade, ele pecou contra Deus e contra o seu próximo, né? E aí ele reconhece o seu pecado. Depois ele pede que Deus purifique ele do pecado. O verso 7 diz aqui: purifica-me com o isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve, né? Então, o primeiro elemento, amados, é essa mudança de mente, de pensamento. A pessoa reconhece que ela é pecadora. Sabe, se eu não reconhecer que pecou, que pecou, não há verdadeiro arrependimento, amados. Esse é o primeiro elemento do verdadeiro arrependimento. A mudança de mente em relação ao pecado. O reconhecer, né? Vamos ver Romanos 13, 9 e 10. Romanos capítulo 3, verso 9 e 10. Ninguém é justo. Lembra do meu que da sua? Oi? Ninguém é justo. Romanos 3, 9. Através de Cristo, sim, mas por ele, pela força dele. Não. Creio, né, pastor? Capítulo 3, verso 9 ao 10. 9 e 10. Amém? Que concluiremos então? Temos alguma vantagem? De que maneira? De maneira nenhuma. Já demonstramos que ambos, judeus e gregos, estão todos debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Amém? Paulo está mostrando aqui que tanto os judeus, que eram religiosos, como os gentios, que não criam em Deus, né? Todos estavam debaixo do pecado. Então, o primeiro elemento para um arrependimento genuíno é um reconhecimento do pecado, uma mudança de mente. A pessoa reconhece que pecou, que é pecador, mas não fica apenas nesse reconhecimento, né? Nós vamos ver depois o segundo elemento e o terceiro elemento do verdadeiro arrependimento. Vamos ler Lucas 15, verso 18. Lucas capítulo 15, verso 18. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei,
Pai, pequei contra o céu e perante ti. Amém? Aqui é a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo caiu em si, mudou o pensamento, a mente, houve um arrependimento e disse que ia voltar para o seu pai e dizer: Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei. Aí teve a galera ali, vamos voltar para a casa do pai, dizer, eu Isso. pequei contra Deus e contra Deus. Houve uma mudança de mente. Primeiro elemento do arrependimento. E depois desse elemento, há uma tristeza profunda, mas de pensamento, né, em relação ao pecado e a Deus. O pecador reconhece que não, aqui é outra coisa. Há uma mudança de sentimento agora no coração. Esse foi o primeiro elemento que eu estava falando. Não estou confundido aqui. O primeiro elemento, como nós já falamos, é a mudança de mente em relação ao pecado e a Deus. O pecador reconhece que peca, que erra diante de Deus e diante do seu próximo. Esse é o primeiro elemento de um verdadeiro arrependimento. O segundo é o que? A tristeza sincera pelo pecado. Porque há uma mudança de sentimento do coração. O pecador passa até agora uma profunda tristeza pelo pecado, por ter ofendido a Deus, por ter machucado o seu próximo, né? Então, a tristeza pelo erro, a tristeza pelo pecado. Salmo 51, vamos voltar de novo para lá. Salmo 51, verso 1 e 2. Isso. Amém. Compadecer-te de mim. Começa assim. É o Salmo 51, verso 1 e verso 2. Acho que ele está certo, é isso mesmo. Porque a de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Leva-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém? O salmista Davi, mas aqui ele passou a ter uma profunda tristeza pelo pecado, né? Por ter ofendido a Deus. E ele disse: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão de tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ou seja, ele reconheceu e ele pediu perdão a Deus em tristeza, com uma tristeza profunda, uma tristeza tremenda, porque ele pecou contra Deus e pecou também contra o seu próximo, né? Vamos ver 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 e 10. Não porque foste constituídos, mas porque fostes conquistados para arrependimento, pois foste conquistados segundo Deus, de maneira que por vós não padecestes, em coisa Isso. porque a tristeza
se arrependem, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Agora me alegro, não porque fosse contristado, não porque estava triste, mas porque foste contristado para arrependimento. Foi o segundo elemento aqui para arrependimento, tristeza, profunda tristeza, né? Porque foste contristado segundo Deus, para que nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, né? Ou seja, pode falar, irmão. Aqui mostra mais uma vez que o homem por si só ele não tem como se arrepender. É isso que nós vamos falar. Não tem como se arrepender, Não porque tem. Segundo Deus. a vontade de Deus. Isso. Esse arrependimento, ele é gerado segundo Deus, né? Nós vamos ver isso aqui mais na frente, amém? Mas é uma boa observação lá, irmão. O segundo mundo é o que Judas É o remorso, né? que leva à morte. Por isso Judas não teve um genuíno arrependimento, porque o arrependimento segundo Deus gera vida, como de Pedro, salvação. Pedro se arrependeu profundamente. Olha, ele reconheceu, ele Judas reconheceu, ele teve uma profunda tristeza. Judas também teve essa profunda tristeza, mas a tristeza que Pedro teve levou ele a ir até Cristo e pedir perdão, a buscar reconciliação com Cristo. Judas não. Judas saiu para se focar, porque a tristeza, segundo o mundo, gera morte, segundo Deus, gera vida, né? Então, a Bíblia diz que Pedro foi até Jesus, né? A Bíblia fala, né, que ele foi até Jesus, um arrependimento não. Quando ele soube que Jesus tinha ressuscitado, ele e outro discípulo, né, estavam correndo para ver Jesus. O Jesus trata com ele, depois aparece e diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Você apacenta as minhas ovelhas, né? Do mesmo jeito que ele negou Cristo 3 vezes, Cristo perguntou se ele amava ele 3 vezes. Lógico que Jesus sabia, mas ali a confissão do arrependimento de Pedro. Ele estava totalmente conquistado com o verdadeiro arrependimento segundo Deus, não segundo o mundo, né? E gerou o quê? Gerou perdão do pecado, diferente de Judas, tá? Nós vamos ver isso aqui. Então, amados, essa tristeza sincera pelo pecado é uma mudança de sentimento de coração. Quando o pecador passa por uma profunda tristeza pelo pecado, por ter ofendido a Deus, por ter machucado o seu próximo, né? Por ter cometido um erro, né? Então, faz parte do arrependimento. Então, o arrependimento é uma mudança de mente em relação ao pecado, é uma mudança de coração, de sentimento, uma tristeza profunda. Reconheci que eu pequei, eu reconhecendo esse pecado, passou a ter uma tristeza profunda por ter cometido ele, mas há um terceiro elemento que é essencial, que foi o que Judas não teve, e é o abandono do pecado. Mas antes vamos ver Mateus 26, verso 75. Mateus capítulo 26, versículo 75. Ali também, pastor, é o ladrão da cruz, né? Ali um arrependimento ali, né? Ele disse que esse reconheceu, sacrifício não merece, nós merecemos. Ali é do início, não está tudo. Mateus 26, verso 75.
26, 5 é? Mateus capítulo 26, versículo 75. 75. É o último versículo 75. do capítulo. Mateus capítulo 26, versículo 75. Tem, rapaz. É o último versículo do capítulo. Esse lembrou. Esse lembrou-se do que eu tinha falar. Pô. Antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amém. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? E saindo dali, chorou amargamente, ou seja, ele teve essa profunda tristeza. O arrependimento genuíno, a tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Pedro teve esse elemento, né? Mas o terceiro elemento do arrependimento é o abandono do pecado. Ou seja, o arrependimento faz a pessoa mudar a mente dela em relação ao pecado. Ela reconhece que é pecadora, ela reconhece que transgride a lei de Deus, ela fica triste, que é o segundo elemento, uma tristeza profunda por pecar contra Deus, e ela abandona o pecado. Aí é o arrependimento que gera a vida, é o verdadeiro arrependimento, né? E esse abandono do pecado é o que? É uma mudança de atitude. O pecador agora decide abandonar o pecado, o pecador vira as costas para o pecado e tem disposição para buscar a Deus, e buscar o perdão e a purificação do seu pecado. Foi o que aconteceu com Pedro e foi o que não aconteceu com Judas. Judas teve apenas 2 elementos, porque era o remorso, não era o verdadeiro arrependimento. Ele reconheceu que tinha errado, pequei contra o sangue inocente, ficou triste, chorou, mas não voltou para buscar o perdão de Jesus Cristo. Ele saiu e foi se focar, né? Porque o arrependimento segundo o mundo gera morte. A tristeza cheia segundo o mundo gera morte. A tristeza segundo Deus gera vida, gera perdão do pecado, né? Ou seja, o pecador não só muda a sua mente reconhecendo o pecado, não só sente tristeza pelo pecado, ele muda de atitude, ele abandona o pecado, ele vira as costas para o pecado e busca Deus, e busca o perdão, né? E a purificação do pecado. Vamos ver Lucas capítulo 23 agora. Lucas capítulo 23, do verso 39 ao 43. Lucas capítulo 23, do versículo 39 ao 43. Que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Filho, o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aqueles ladrões da cruz.
um reconheceu que era pecador, que Jesus Cristo era inocente, teve uma tristeza, ali houve uma tristeza dele, porque ele sabia que Jesus ali era inocente e ele merecia. E o que é que ele faz? Ele busca o perdão de Jesus. Disse: eu lembro de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor disse o que aí? Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Logicamente, o Espírito dele. E aí ele ainda reconhece que Jesus é o Salvador. Com certeza. A mente dele foi desvendada ali pelo poder do Espírito Santo. Essa tradução diz aqui, pode falar. Essa tradução diz aqui, é o versículo de Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto hoje. Você garanto hoje. Pronto. Isso é bom para os adventistas, né? Os adventistas que quando o camarada morra, a alma fica dormindo na sepultura. Não é o que Jesus estava dizendo, não. Jesus disse isso: hoje, eu te garanto que hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é onde? Se encontra no céu. O céu, amados. É a garantia, né? É. Jesus prometeu e a alma dele não ia estar dormindo no pó da terra, não. O espírito dele. Né? Mas não é um assunto nosso aqui. Né? Com a reconstrução de seitas e heresias, nós vamos chegar lá. Nós vamos ver um bocado de seita aí que é disfarçada de cristão. Mas o importante aqui, amados, é o reconhecimento pelo pecado, a tristeza pelo pecado e o abandono do pecado. E a pessoa busca o perdão de Deus. Né? Vamos ler Lucas 19, verso 8 e 10. Lucas capítulo 19, eu acho que é essa palavra de Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 8 e 10. Não, Lucas capítulo 19, do versículo 8 ao 10. 19. Lucas 19, 8 e 10. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Qual é o meu texto? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. O que aconteceu aqui com Zaqueu? Arrependimento genuíno, amados. Ele reconheceu que o cobrador de imposto naquela época eles faziam isso. Né? Eles cobravam imposto do próprio povo judeu dele para dar esse imposto a Roma. E eles pegavam um bocado de coisa. E os judeus tinham ódio de cobrador de imposto. Consideravam eles traidor da pátria, né? E Zaqueu, no encontro de Jesus, ele reconheceu e ele diz assim: levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. O verdadeiro arrependimento. Aí Jesus disse o quê? Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa. Porque houve genuíno arrependimento de pecado. Porque o genuíno arrependimento de pecado leva, amados, o pecador, né, ao abandono do pecado. Não é apenas reconhecer que é pecador, não é apenas ficar triste, mas é abandonar. Se não houver abandono, amados, não é verdadeiro arrependimento. Não adianta a pessoa estar dizendo: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou miserável, Senhor, 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 se não houver abandono, amados, não há verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento tem esses 3 elementos aqui que nós vemos. É uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, do intelecto. O cara reconhece que está errado, o camarada se entristece pelo pecado e o camarada abandona esse pecado. Há um abandono de pecado, né?
Vamos ler Lucas 15, verso 18 ao 24. Lucas capítulo 15, versículo 18 ao 24. Se dá para terminar com essa parte da arrependimento. Do 18 ao 24. Isso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus. Né? Ou seja, aquele filho próprio, né? O filho gastador, né? Ele reconheceu seu pecado e se entristeceu do seu pecado e ele voltou ao pai. Ele abandonou aquela vida que ele estava vivendo para voltar para a casa do seu pai. Quando Jesus estava contando essa parábola, amados, ele estava se referindo a Israel, ao povo dele. Ele estava se comportando na situação como filho próprio. Eles precisavam voltar de volta a Deus. Né? Nós aplicamos também a outras aplicações, mas essa parábola foi direcionada a isso. Né? Mas essa parábola mostra um verdadeiro arrependimento, e há o abandono da vida do pecado. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Deu essa volta em arrependimento. Amém? Volta. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém? O Salmo 51 também, se eu vou ler para a gente dar uma adiantada, do 7 ao 10, Davi diz assim: Purifica-me com isopor e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O salmista reconheceu, se entristeceu e estava buscando agora uma comunhão com Deus. Né? Tem que haver essas três coisas, amados. Amém? Então, um verdadeiro arrependimento que salva, amados. Ele é muito diferente de apenas ficar triste e sentir um remorso. O verdadeiro arrependimento produz mudança de vida, metanoia, né? Uma mudança de atitude, um abandono pelo pecado. O remorso é o que? Apenas uma tristeza pela consequência do pecado, né? Uma tristeza não pelo pecado cometido, mas sim uma tristeza por causa da punição do pecado. É diferente. Você sentir uma tristeza por causa do pecado e você sentir uma tristeza porque você vai ser punido por causa do pecado. Né? O remorso é um falso arrependimento. Né? Uma tristeza porque vai ser punido, castigado pelo pecado. Este é um falso arrependimento. Né? A pessoa tem medo de ser punido. Isso aí não é um verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento
né? A pessoa vai sentir uma tristeza porque peca, não por causa da punição do pecado. Não por causa da punição do pecado, né? É o exemplo de uma pessoa, né? Que ela assassina uma outra pessoa, né? Mata uma pessoa inocente, né? Ela é presa, né? E punida pelo assassinato. E ela diz: eu estou arrependido. E fica triste. Mas a tristeza dela não é por ter tirado a vida da outra pessoa, mas a tristeza dela é por causa da punição da prisão que ela vai ter que cumprir na cadeia. Não é arrependimento genuíno isso, não. Porque se essa pessoa não tivesse sido punida, presa, ela não tem tristeza nenhuma, ter matado a outra. Ia matar outro. Ia matar outro, tranquilo, com certeza. O verdadeiro arrependimento, irmãos, não é uma tristeza por causa da punição, é uma tristeza por causa do pecado. O camarada vai ficar disposto a tirar a vida de uma pessoa. Meu Deus, eu tirei a vida dessa pessoa, mas não porque vai pegar 10 anos de cadeia, 20 anos ou quantos anos for, né? Dependendo de quanto matar, não pega nem 2 ou 3 anos aqui no país da gente. Mas é a diferença do remorso e o arrependimento é esse, amados, né? É o remorso, é o conhecimento que a pessoa faz, que ele reconhece que fez algo errado, mas não implica em buscar pelo perdão, né? É o caso de Judas, né? É um exemplo típico de remorso. Ele reconheceu que havia errado, mas em vez de procurar Cristo para pedir perdão, foi se focar, né? Foi uma tristeza segundo o mundo, um arrependimento segundo o mundo. Ele afasta a pessoa de Deus. A pessoa não abandona o seu pecado, nem busca pelo perdão de Deus. Este é o arrependimento, a tristeza segundo o mundo, que vai gerar morte. Gera morte, né? O arrependimento segundo Deus leva a vida. O arrependimento segundo Deus leva a vida. O arrependimento segundo o mundo leva a morte. Porque o remorso leva à morte, né? Então, essa foi a diferença entre o arrependimento de Pedro e o falso arrependimento de Judas. Judas não buscou pelo perdão de Cristo. Em vez de buscar o perdão de Cristo, ele preferiu sair para se focar, né? Vamos ler Lucas 22, versos 61 e 62. Lucas 60. Lucas capítulo 22. Verso 60 tem capítulo. Se tiver Alcançar, 22, né? Lucas capítulo 22. Irmãos, eu estou dormindo, estou meditando, né? Aqui ele está cansado. Está sozinho em casa, aí ele manda lá no meio. Ele disse que estava meditando. Meditando. Nossa, ele já estava sonhando já. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. Estava meditando isso, menino. 61, 62. Isso. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhes tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Amém? No caso de Pedro, né? Vamos ver Judas, Mateus 27, verso 3 ao 5. Mateus 27, verso 27, verso 3 ao 5. Do 3 ao 5. Do 3 ao 5. Mateus 27, do 3 ao 5. Então Judas,
que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E foi enforcar-se, né? Foi enforcar-se. Né? Ou seja, a tristeza, segundo o mundo, gera morte. O falso arrependimento, o remorso, por isso que ele teve remorso, foi arrependimento, gerou a morte. A tristeza, segundo Deus, gera o arrependimento, por causa de Pedro. Pedro buscou perdão de Cristo. Pedro negou, Cristo negou, mas houve uma grande diferença. O arrependimento sincero de Pedro do falso arrependimento de Judas. Nesse caso aí, pastor, Judas não tinha como você vai Nós já sabemos, né? Isso. Ainda assim, é uma diferença. Né? É uma diferença, não tinha como. E aí, mais que nós vamos ver que o arrependimento também, o arrependimento para a vida é obra de Deus na vida do pecador. Vamos ver isso. Então, o verdadeiro arrependimento leva ao abandono do pecado e à procura do perdão de Cristo. E o falso leva à morte. Como nós vimos aqui, nós vimos também em 2 Coríntios 7, 9 ao 10. Né? 2 Coríntios, vamos voltar lá mais um pouquinho para nós entendermos melhor. 2 Coríntios, que foi o que Judas teve. 2 Coríntios, capítulo 7, do 9 ao 10. Não é fácil para meditar assim, quando Pedro nega Jesus, né? Jesus ali é preso, ali ele é açoitado, é crucificado, morre. Você vê esses dias que Pedro fica a angústia que ele não passou, né? A angústia que ele passou, né? Essa espera. Quando Jesus ressuscita, ele sabe ressuscitar. Ele foi terminar esse correndo de jeito a chegar até Jesus. É 2 Coríntios 7, 9 e 10. Nós Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Agora fogo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não procedestes, não padecestes dano em coisa alguma, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz a morte. Amém? Essa é a diferença da verdadeiro arrependimento e do falso. Amém? O verdadeiro, a tristeza, né, segundo Deus, ela opera a vida, leva o homem ao arrependimento. A tristeza segundo o mundo, o remorso, leva o homem à morte. No caso do falso arrependimento de Judas. Amém, amados? Então, amados, o arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado e renuncia, né, esse pecado, abandona e prossegue obedecendo a Cristo. Busca o perdão de Deus. Pode falar, irmão. Esse versículo 10. Deixa eu ver aqui, viu? Ainda no mesmo texto. Isso, que eu acabei de ler. Sim. Essa complementação desse versículo, da qual ninguém se arrepende. Isso. Deixa eu ver aqui. A parte B, né? Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesado. É porque a palavra é pesado. A tristeza não é no qual você não fica, não há pesado, não há peso de consciência, você não vai querer tirar a vida dele. que é da vontade de Deus. Se for segundo a vontade de Deus, não vai trazer esse pesado, não vai trazer morte.
Foi o caso de Judas, né? Levou ele ao suicídio, aí tirar a sua própria vida. É questão de tradução na Bíblia. Meu despesar aqui, não traz pesar. Né? Na linguagem corrigida diz. É muito importante, é por isso que a gente que prega, é bom a gente ter várias linguagens na Bíblia. Essa aqui é a Paulo. Isso é NTLH. Na NTLH diz assim: e isso não há motivo para alguém ficar triste. Pesado. No sentido de uma tristeza que vai levar a pessoa à morte, não à vida. Porque olha, entendeu? Segundo Deus, né? A tristeza segundo Deus não vai causar isso. Não vai levar a pessoa ao suicídio. Não, suicídio. Entendeu? É o que eu estava pensando. O arrependimento segundo Deus, né? A tristeza segundo Deus leva ao arrependimento que leva à vida, né? A tristeza segundo o mundo gera a morte. O cara fica tão triste, que ao invés de viver a vida, leva a morte. O que aconteceu com Judas? Essa morte é inferno. Não, mas tem muita coisa boa, porque eu vou completar a outra. E essa morte ali leva o quê? Ao inferno. Com certeza, né? Esse novo arrependimento genuíno. Segundo o mundo, a tristeza segundo o mundo, leva a condenação eterna. Então, mas o verdadeiro arrependimento, né, leva a pessoa a comprometer-se sinceramente, abandonar o pecado, se afastar do pecado e obedecer a Cristo, viver uma vida transformada. Isso pode ser chamado de fruto de arrependimento. Quando João Batista fala sobre frutos de arrependimento, né? Significa abandono do pecado e viver de acordo com novos valores, obedecendo a Deus. Fruto de arrependimento leva a uma mudança de vida, que prova que o arrependimento de uma pessoa é real. O arrependimento não deve apenas sentimentos internos ou declaração verbal, mas uma transformação que gera resultados reais, né? Vamos ver Mateus 3:8. Mateus capítulo 3, verso 8. Não vai dar para ver tudo aqui não. Mas a gente vê a outra parte na semana que vem. Mateus capítulo 3, verso 8. Amém. Produz, pois, frutos de arrependimento. Isso. A pregação de João Batista era: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. E o fruto de arrependimento é isso: mudança, mano. Mudança de vida. Um abandono do pecado, voltar para Deus, genuíno, né? Então isso é conversão, amados. Conversão, o pecador muda de direção, se volta para Cristo, em arrependimento de pecado, abandono do pecado e fé para com Cristo. Isso é a verdadeira conversão. Tem que ter esses dois elementos. Nós vamos encerrar agora, amados, e a doutrina do arrependimento, amados, ela é uma das doutrinas mais importantes das Escrituras. E pouco nós vemos as pessoas pregar, inclusive no evangelismo. Arrependeu-se. Porque a pessoa vai pregar no evangelismo muitas vezes e diz: olha, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Amém. Isso na Bíblia tem. Mas a Bíblia fala, amados, que o arrependimento e a fé andam juntos. Uma verdadeira conversão tem que ter um arrependimento também. A mesma coisa que é importante crer em Jesus, é importante também a pessoa se arrepender dos seus pecados. Senão essa mensagem do Evangelho está incompleta. Não é a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque você vê Jesus saindo pelas aldeias pregando, dizendo: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e credes no Evangelho. Isso
Arrependa e creia, arrependa e creia. Assim como os apóstolos também, a mensagem deles era essa. É dessa forma que no batismo preparar o caminho, né, pastor? Preparar o caminho para Cristo. Amém, amados? Deu a hora, irmãos. A semana que vem nós vamos ver sobre ainda um pouco de arrependimento e sobre a fé salvadora. Amém? Mas o que significa conversão? Agora eu quero que vocês vão ligar isso. Significa o quê? A palavra conversão. Retorno, retornar a Cristo. Também pode, né? Não é? Significa o quê? O que é que significa uma conversão? Uma volta para Deus, para Cristo, para Deus, né? Amém? Amém. Uma volta para Deus em arrependimento e fé, né? Amém? Glória a Deus. E uma verdadeira conversão tem que ter arrependimento, tem que ter fé. Essa é a verdadeira conversão. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, né? Encerrar